Bom, bom dia. É um prazer sempre estar nos encontrar. Mais uma vez, agradeço a presença virtual de todos que estão vendo esse vídeo nesse momento, como uma forma que a gente tem de se encontrar para discutir os nossos temas sobre a história e a historiografia. O objetivo desse vídeo é que a gente explique de uma forma mais rápida, condensada e clara e didática possível sobre a historiografia marxista para o século XX e no vídeo posterior como essas condições chegam ao Brasil dentro de uma historiografia brasileira. Só recapitulando, essa historiografia marxista, que nasce ainda no século XIX, na primeira metade do XIX, ela vai ter como base o pensamento de Marx e vai ser mudado, evoluído, tanto que já se fala no século XX de uma historiografia marxiana, que é que o próprio Marx disse, e uma marxista, que é a evolução desse pensamento que vai acontecer no século XX. O pensamento marxista ele vai ter como base a economia, por mais que os marxistas mais ligados, mais ortodoxos, digam que não existe um determinismo econômico, mas a gente começa a perceber, dentro da própria estrutura, dentro do próprio pensamento marxista, que esse pensamento de uma historiografia, ou uma história, uma ciência, onde a forma de ver e de viver, de pensar, de se organizar é determinada pelas condições materiais e como você produz, necessariamente acaba levando a um determinismo econômico. É a economia que determina como as pessoas vão se organizar, vão viver e vão manter os seus padrões de conduta e convívio social. No segundo momento também, uma das críticas que se leva é que ela não seria uma defesa, que não seria uma história teleológica, que não teria um fim em si mesmo, uma história com começo, meio e fim. Mas esse fim ele é determinado quando a ruptura das sociedades no modo de produção vai gerar necessariamente o fim das classes sociais. Se não existe o fim das classes sociais, o motor da história considerado por Marx, que são a luta de classes, ela também acaba. Acabando-se isso, a história chega num ponto de estagnação, o que seria também no momento teleológico, mas não seria esse o caso que a gente vem discutir. Então esse marxismo ele chega ao século XX com algumas alterações. E a primeira das grandes alterações que vai se ter nesse caso, nesse momento aqui, vai ser sobre a Revolução Russa. Ela vai mudar a forma de ver. Por quê? Marx acreditava que todo modo de produção ele decai, ele cai, ele quebra, ou ele cai, ele é destruído pelas suas próprias contradições internas. Ou seja, ele cresce tanto, ele evolui tanto que chega um momento que ele vai ter que ser substituído porque as relações sociais de produção vão ficar atrás do desenvolvimento das forças produtivas. De uma maneira bem prática, isso. A sociedade desenvolve tecnologicamente, ela produz muito mais do que pode consumir, uma classe se apropria disso e chega um momento onde essas relações elas se desgastam ao ponto de que existe uma revolução, a tomada desse modo de produção e uma nova classe vai assumir o poder. Marx acreditava que o fim último, a última classe que deveria chegar a isso era a classe proletária. Era o proletariado, e um proletariado urbano e operário, diga-se de passagem, que deveria levar a essas questões. Bom, dentro desse contexto, o país que estava mais propenso a fazer uma revolução proletária seria a Inglaterra, do século XIX, que naquele momento era o lugar onde o capitalismo estava mais desenvolvido. Não acontece. E aí chega no século XX, a Rússia, que era um país periférico, que não tinha ainda o seu capitalismo no seu auge, no máximo, a Rússia faz a sua revolução. Lenin e os bolcheviques conduzem a sua revolução russa. E aí Lenin cunha a teoria do elo mais fraco. Ou seja, se a gente vai considerar o capitalismo enquanto hegemônico, ele é mundial. Como a burguesia também ela é hegemônica e mundial, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Então, a burguesia não tem pátria, a burguesia não tem classe, a burguesia não tem cor. O objetivo da classe burguesa é a dominação das estruturas de produção
e a exploração do trabalho. Se a burguesia não tem pátria, não tem cor, não tem sexo também, a burguesia vai explorar. E essa exploração vai ser em cima de um operariado que, para a burguesia, também não tem pátria, não tem cor e não tem sexo. Todas essas divisões são construções ideológicas para dividir o próprio movimento operário, que, na verdade, não teria tanto sentido. O que a burguesia quer, na verdade, é lucro. É continuar explorando para manter-se lucrando com as atividades produtivas. Essa estrutura mundial ela só seria rompida onde o elo da cadeia capitalista de todos o mundo agora, já que é hegemônico, seria mais fraco, e nesse caso seria um lugar onde esse capitalismo não estava tão estruturado e a burguesia não poderia mais se utilizar de todos os aparatos para continuar existindo. Neste caso, Lenin justifica a Rússia, que era esse elo mais fraco. E aí a gente vai ter uma nova discussão depois da morte de Lenin, se essa revolução era uma revolução permanente, que deveria estar buscando outros lugares, exportando, porque a burguesia iria se organizar para manter o domínio, reaver o domínio de um bastião socialista que conseguiu romper aquela base do capitalismo, ou se essa revolução ela deveria parar no lugar, deveria se fortalecer e a partir de então começar a fazer a revolução, exportar a revolução para outros lugares. Que vai ser basicamente um embate entre Stalin e Trotsky, vencido por Stalin, e que depois vai gerar um racha no movimento marxista daquele momento. Então, com a vitória da Revolução Russa, partidos comunistas foram criados em vários lugares do mundo. E o modelo do Partido Comunista Soviético ele começa a ser um modelo que gerava maior expectativa, porque foi onde foi revolucionário e foi vitorioso. A União Soviética ela acaba na Primeira Guerra Mundial, ela se retirando, porque a justificativa é que o operário não tem pátria, não tem cor, e que aquela ali era uma luta burguesa. Era uma guerra burguesa, os operários não tinham nada a ver com isso, porque depois que acabasse a guerra, esses próprios operários continuariam sendo explorados pelos vencedores e pelos perdedores também, então não era uma guerra proletária, a União Soviética sai da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, sob o governo de Stalin, a União Soviética ela entra, mas entra quase que forçosamente, já que fez os acordos com Hitler que não foram cumpridos, e aí Hitler também, que era anticomunista, parte para lá e a União Soviética vai ser forçada a entrar, mas esse forçado a entrar gerou também na União Soviética um poder geopolítico imenso, e que levou também à divisão do mundo depois, e que gera a Guerra Fria e todas aquelas questões que vão surgir por isso. Esses partidos comunistas em vários lugares do mundo, e vários lugares com vários países, eles tinham grande influência também nas universidades, nas escolas e nas camadas mais intelectualizadas da sociedade, que acreditavam que aquilo iria acontecer. Então, alguns partidos comunistas formaram também grandes historiadores, que começaram a pensar dentro do modelo marxista de estruturação da sociedade. Então nós temos para a segunda metade do século XX dois movimentos claros dentro do marxismo. Um marxismo mais ortodoxo, e a gente pode citar, por exemplo, o Althusser, que na década de 60 vai publicar, o Louis Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado. Esses aparelhos ideológicos do Estado, eles se configurariam naqueles aparelhos, naquelas instituições que seriam garantidoras da ideologia burguesa para continuar subsistindo, colocando na cabeça de todos que era um modelo perfeito de sociedade, onde as pessoas teriam livre oportunidade e tudo, mas que, na verdade, serviria para manutenção. E esses valores burgueses, eles seriam passados através da escola, através da igreja, através dos partidos políticos. Era uma forma que se tinha de fazer com que esses aparelhos fossem utilizados pela burguesia, e, óbvio, como a burguesia domina o Estado, pelo Estado. São aparelhos necessários para a replicação dos interesses do Estado, e que, claro, se houvesse a possibilidade de uma revolução proletária, o proletariado também deveria dominar esses aparelhos ideológicos, retirando-os do Estado e passando a colocar a serviço do proletariado. E caso esses aparelhos ideológicos falhassem, e boa parte poderia falhar, e isso
provavelmente ocasionaria uma transformação no modo de produção, o que a burguesia, claro, não queria. Então se tinha os aparelhos repressores do Estado, o exército, a polícia e a justiça. Essa justiça, tal como conhecemos, é uma justiça burguesa e, portanto, vai seguir os interesses da burguesia. Esse marxismo de Althusser, Maurice Dobb e de outros que vêm nessa corrente é um marxismo mais ortodoxo e mais fechado, que ainda vê o modelo de Marx. Para isso, considerando alguns fatores, a luta de classes como motor da história e essas transformações que seriam pouco vistas ou pouco elevadas ou pouco transformadas. Um outro modelo também começa a surgir na Inglaterra. A partir da década de 50, do final da década de 50, com a morte de Stalin e a ascensão de Nikita Khrushchev, vão começar a divulgação dos expurgos de Stalin. Todos os crimes cometidos por Stalin, que até então o mundo inteiro não sabia. E aí alguns partidos comunistas e alguns marxistas vão começar a ser críticos desse modelo stalinista que tinha, mas o modelo stalinista era um modelo hegemônico. Então vários dos membros de partidos comunistas e muitos dos marxistas, eles começam a romper com essa ideia de marxismo, propondo um outro tipo de sociedade dentro de uma lógica marxista ainda, mas não no modelo duro e ortodoxo do marxismo. Diziam que a Revolução Russa, ela teve vários avanços, inúmeros avanços, mas ela também não conseguiu destruir as classes sociais, porque criou uma nova classe, a classe burocrática, que dominou o Estado, e essa classe burocrática começou a se replicar determinando o Estado. Então nós temos os membros do partido como uma classe e o povo que continuava trabalhando e sendo explorado, dessa vez não mais por uma burguesia, mas por um partido totalitário. E esses marxistas, eles começam a pensar por uma outra lógica. Na história, então, nós vamos ter 4 principais historiadores que vão trabalhar com isso. O Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Perry Anderson e principalmente Edward Palmer Thompson. Esses historiadores, eles começam de uma forma mais leve, de uma forma mais radical, a começar a mudar esses pressupostos, e aí que vai ser chamado de revisionismo do marxismo na segunda metade do século XX. Que vão trazer, foram historiadores longevos que produziram muito durante a sua vida, que vai desde um revisionismo não tão marcante, não tão forte quanto o de Eric Hobsbawm, que ainda levava um pressuposto, a um revisionismo mais forte, mais radical de Thompson, que muitos marxistas já chegavam a não considerá-lo nem como mais marxista, como um culturalista. E uma das críticas que esses historiadores vão fazer é que o papel do indivíduo na história, ele fica esquecido dentro desse marxismo mais ortodoxo. Porque, como o indivíduo ele age ideologicamente pela classe, onde é que ficam os interesses, as aspirações, os desejos individuais que também movem o cidadão, o ser, o homem, a estar nessa perspectiva. Ou seja, nem sempre o indivíduo pensa pela sua classe social, ele também pensa pelos seus interesses básicos e seus interesses até imediatos às suas próprias construções de vida. Então, esses indivíduos, eles seriam motivados, levados a pensar de uma outra maneira. Então, o Eric Hobsbawm, ele tem um trabalho mais abrangente. Quando ele vai falar nas eras, a era do capital, a era das revoluções, a era dos extremos, no longo do século XX, ele tem uma contribuição imensa até para a periodização do século XX. Mas ele também tem uma parte mais cultural, ele vê como a cultura interfere nas classes, com a história social do jazz, os rebeldes primitivos e os bandidos. Inclusive nesse Bandidos tem uma citação a Lampião na primeira edição, como se ele fosse um bandido social, e depois ele refaz isso para dizer que foi graças a informações dadas por orientada dele que ele considerou, mas que não era aquilo, ele não tinha tido acesso às fontes, ele retifica isso. Mas que ele começa a ter uma produção, embora não sejam seus livros mais famosos, para essas sociedades que têm um nível mais de culturalização. Ou seja, a cultura também como um dos elementos que movem a sociedade, ainda que se tenha
essa perspectiva econômica e de classe, a classe continua tendo outros elementos e não necessariamente o consumo como principal motor de transformação. O Perry Anderson também tem uma grande contribuição. O Christopher Hill tem 2 livros, O Mundo de Ponta Cabeça e O Eleito de Deus, que é quando ele vai estudar a Revolução Inglesa através da perspectiva de Oliver Cromwell, ou seja, um historiador marxista que começa a trabalhar com biografia. E, diga-se de passagem, uma biografia extensa, em que começa a ver as ações do indivíduo, da classe em que ele representa, dentro de uma revolução. Mas muito dessa classe que ele representa também está baseada não só pela economia, pelos interesses econômicos, mas muito pela religião. Então a religião justifica muita coisa na Revolução Inglesa. E essa questão da cultura, desses ambientes, desses movimentos, é que vão acontecer quando o Thompson vai escrever a formação da classe operária inglesa, os costumes em comum, dessas questões todas que vão envolver todo esse ambiente cultural na transformação de classe. É um movimento forte, que ganha vulto, que ganha força e que acaba por manter todas essas... uma revisão mais crítica dentro do próprio marxismo, sem romper necessariamente com a ideia original de classe social, mas admitindo-se outros elementos dentro dessa perspectiva. Claro que vai ficar agora uma cisão entre os marxistas mais ortodoxos e esses revisionistas. Para o Brasil, a nossa tradição marxista ela começa ainda na década de 40 com Caio Prado Júnior. E Caio Prado Júnior vai ter essa ideia de moldagem, modelagem de uma sociedade. Essa tradição da década de 40, 50, ela vai se manter até a década de 60, quando a Universidade Brasileira se consolida e que os estudos marxistas começam a ganhar muita força. Isso também com grande influência do que estava acontecendo na Europa, né, da Comuna dos movimentos de 68, da própria ditadura no Brasil. E aí você já começa a ter uma série de historiadores marxistas que começam a ver esse movimento dentro de um marxismo mais ortodoxo. Ou seja, a transformação de um modo de produção no Brasil graças ao desenvolvimento das relações, e isso muito discutido dentro do Partido Comunista do Brasil. Os partidos comunistas, que o PCdoB vem depois. Vem um pouco antes. Então, essas transformações e essas mudanças vão levar a que se tenha no Brasil uma historiografia brasileira mais ligada a esse movimento mais ortodoxo, mais duro. E uma das grandes discussões era se saber qual era o modo de produção do Brasil até a década de 70. Então você tem historiadores marxistas como o Fernando Novaes, o próprio Caio Prado Júnior e o Jacob Gorenda discutindo várias dessas questões, até se chegar à década de 60 e 70, quando seria todas essas transformações levavam a uma possibilidade de uma revolução socialista no Brasil. E aí você tem toda uma construção de elementos historiográficos para justificar isso. Basicamente você tem historiadores, mas tem sociólogos, tem jornalistas, muitos deles escrevendo sobre história, e que vão levar a essa perspectiva que se tem naquele momento de construção. Esse revisionismo em inglês ele vai chegar muito tempo depois, quando você tem essa mudança, essa transformação, essas ideias sendo colocadas de uma outra vertente, de uma outra forma. Então continua uma historiografia marxista ainda muito forte, ainda muito presente, com categorias, mas esse marxismo revisionado, revisto, tendo o indivíduo agora como construtor também junto com a classe. E uma necessidade de apego mais às fontes. O Thompson vai ter um livro chamado A Miséria da Teoria, onde ele vai questionar muito dessa questão de construção da história em cima de um modelo dado, de um modelo proposto. Quando ele vai criticar a posição de Althusser, onde Althusser considera esse modelo prevalente, que as fontes devem se encaixar dentro do modelo para explicar, porque a sociedade como tal já está dada e explicada. Resta buscar elementos que contribuam para a explicação dessa sociedade, para uma desmistificação dessa sociedade que já está explicada pelo modelo marxista. Então, mas Thompson, quando vai escrever A Miséria da Teoria, ele vai dizer que se uma teoria está em contraste com as fontes, eu tenho que mudar a teoria.
e seguir o que as fontes estão me dizendo, que aponta-se para que essa história mais cultural, que essa influência de uma economia também dentro da cultura, que são elementos que não foram vistos na primeira metade. Alguns objetos, algumas temáticas, algumas perspectivas não eram vistas. E para o Brasil isso fica visível. Na década de 70, por exemplo, começaram a trabalhar a ideia de transformação da sociedade, que teria chegado ao seu auge capitalista, com 30 sendo a Revolução Burguesa, e o proletariado, mas alguns grupos identitários começaram a trabalhar o escravo como proletariado. O escravo seria aquele trabalhador potencialmente revolucionário, e os seus descendentes que viram esse proletariado no Brasil. Essas transformações é que vão levar ao mito de Zumbi, ao mito de Dandara ou a outras construções e desconstruções de mitos históricos muitas vezes não acompanhados por fontes historiográficas, que viriam a se justificar e que nós temos agora no presente uma forma de revisão também desses conceitos, que são fundamentais. O trabalho com conceitos, a ideia de que esse conceito seja uma explicação primordial, aquele termo que explica tudo, explica naquele momento o conjunto das categorias que você quer trabalhar, esse conceito ele às vezes tem que ser reformulado porque ele muda conforme o tempo. Já que o conceito tem uma finalidade em si, ele define. E aí, por uma questão até de etimologia da palavra, definir é dar um fim, é dizer qual é a finalidade daquilo. E o conceito tem essas questões. Dentro do marxismo, esses conceitos ainda continuam nessa perspectiva econômica. Mas, nessa revisão do marxismo, essa perspectiva econômica, ela também determina em outros fatores que não eram vistos. O indivíduo, a cultura, a maneira de se organizar, e isso dá a sociedade como um todo para isso. Então a gente pode considerar que esse marxismo do século XX ele tem uma mudança, ele tem novas cores, ele tem novos formatos, ainda que exista um marxismo mais ortodoxo, ele ganha novas características na medida em que a gente tem no Brasil essa historiografia sendo conduzida por diversos outros fatores. Ainda se tem uma ideia de marxismo mais ortodoxo, fechado na luta de classes e nesses ambientes basicamente ligados aos partidos de esquerda, e tem também um marxismo revisto, também ligados a partidos, mas que não tem um envolvimento com política partidária tão forte, tão necessário, e que ainda assim não deixa de ter essa perspectiva marxista. Ficamos por aqui por hoje e nos vemos no próximo encontro. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.